Olá, muito boa tarde para quem está aqui ao vivo. Obrigado pela presença. Obrigado aí para quem está assistindo gravado. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que de alguma forma essa palestra contribua com todos que chegaram até ela. Hoje a gente vai falar da palestra 169 do Petor, que trata dos princípios femininos e masculinos em nós. E é interessante que o Petor fala de princípios e não de energias. Então é uma forma que fica muito legal de perceber o princípio masculino e o princípio feminino como algo que todos temos, e não uma coisa que o princípio masculino é para o homem e o princípio feminino é para a mulher. Então isso na linguagem do Pessoa fica muito legal e essa aula deixa isso muito claro. Eu sou Heitor Fagundes, eu sou terapeuta, sou helper do Petor e a gente tem essas aulas abertas sempre segundas-feiras à 1 da tarde. Então, se quiser saber mais, é só se inscrever pelo site, pelo WhatsApp, para participar ao vivo também. Para quem nunca ouviu falar do Petor, o Petor é um caminho de autoconhecimento que fala dos temas da vida humana, através de 258 palestras que foram canalizadas entre março de 57 e janeiro de 79. A entidade que as transmitiu é denominada de O Guia e a médium que canalizou é a Eva Pierracos. Então tem livros. Sempre que vocês verem livros da Eva, vai ser baseado aí no conteúdo dessas 258 palestras e outros textos que foram aí transmitidos. Todo esse material é organizado pela Patriot Foundation dos Estados Unidos e pelo Patriot Brasil para poder utilizar, mas todas as palestras estão disponíveis no site do Patriot Brasil. Você pode baixar, pode ler, é gratuito, fica à vontade. Esse caminho de autoconhecimento, uma das coisas que eu adoro é o fato dele ser muito simples e ao mesmo tempo muito profundo. Ele é simples nas ferramentas, porque vai usar a prece, a meditação que une a espiritualidade, une a interiorização, com a leitura das palestras, que cada um pode fazer por si, o estudo das palestras, que ele é feito ou em grupos de estudo ou de forma individual, e um exercício chamado revisão diária. Ele é simples nas ferramentas, mas fazê-lo em si não é tão simples, porque ele é muito profundo. Então, quem quiser mais informações, pode entrar aí no site, conversar com a gente, que vai ser um prazer dar mais informações. Então, para nós começarmos, vamos usar as duas primeiras ferramentas, que é a prece e a meditação. Então, vou convidar você a fechar um pouco seus olhos, encontrar uma posição onde você consiga colocar seus pés no chão, respirar tranquilamente. E eu vou ficar em silêncio por 1 minuto para que você faça a sua prece, a sua conexão pessoal com Deus, da forma que for melhor para você. E vá notando o seu estado geral quando você faz essa prece. Neste campo de consciência, da energia do Petor, trazendo para perto de você essa energia. Sentindo essa energia tocar o seu corpo físico, como uma forma de preparar você para esse conteúdo. Abrir os seus centros vitais, a sua consciência, relaxar seu corpo e deixar você pronto ou pronta para esse momento de autoconhecimento. Vá reconhecendo a si mesmo, a si mesma nesse lugar de aprendizado, de humildade, de prazer, por estar aqui.
e ter decidido se dedicar esses minutos a estudar um pouco sobre si mesmo, sobre si mesma, sobre os princípios masculino e feminino dentro de você, como eles funcionam, como eles interagem, percebendo que você pode fazer isso sempre que quiser. Isso está disponível para que você saiba o que você quer nesses princípios, nessa aula, nesse tempo dedicado a você. Tá deixando que essa energia agora se acalme um pouco. Eu ficarei novamente um minuto em silêncio para que você perceba o efeito dessa meditação que começou com uma ativação, um convite. E agora a gente vai silenciar um pouco para deixar a recepção, a espera acontecer. Vá vendo como às vezes é mais fácil a espera, ou mais fácil a ação. E vá se abrindo para as primeiras palavras do guia do Pathwork nessa palestra. Saudações, meus amigos. Bênçãos e amor são enviados e os alcançam no seu ser mais profundo, na medida em que os recebem e permitem que entrem em vocês. Eu vou ler novamente. Saudações, meus amigos. Bênçãos e amor são enviados e os alcançam no seu ser mais profundo, na medida em que os recebem e permitem que entrem em vocês. E vá fazendo uma respiração tranquila para absorver todas essas bênçãos que são enviadas agora no estudo dessa palestra. Lentamente vai abrindo seus olhos e se preparando para a gente começar a aula. Todo mundo bem? Dá um sinalzinho aí se tá joia. Simélia tá bem também? Tá joia? Simélia, você quer ler esse slide ou você vai ficar só no... Você tem que tirar do mudo se você for ler. Oi, Heitor. Onde eu estou aqui não dá para eu fazer, Tá desculpa. bom? Só Não, vou tranquilo. assistir, tá bom? Tá ótimo, tranquilo, fica tranquilo. Van, você pode ler esse slide? Poder criativo. O ser humano não só possui o poder criativo universal, como também o expressa. Estar bem em si mesmo significa o uso deliberado, consciente e intencional do poder criativo que são e emanam. Que tremenda é a diferença quando criam deliberadamente sua vida e seu destino em vez de criá-los inconscientemente. É um grande momento quando o indivíduo compreende que fez algo acontecer, como fez e qual é a atitude secreta que produziu o destino indesejado. Deste momento
em diante, o homem deixa de estar desamparado. Nunca esteve desamparado em relação a nenhuma força ou poder externo. Ah, se vem alguma dúvida, algo que chamou atenção? Eu acho que essa parte fala muito do nosso poder de criação, né? Que nós podemos criar, né? Nossa história, estar consciente, né? E quando, começando do fim para o começo aqui, quando a gente toma posse de que a gente tem o nosso poder de criação e a gente cria, a gente deixa de ficar submisso a coisas de fora. Ah, é fulano que me causou isso, é fulana que me causou isso, é a empresa que me causou isso. Então, às vezes é muito difícil aceitar que a gente realmente cria tudo na nossa vida. E aí ele traz a questão de que a gente cria intencionalmente muita coisa, mas a gente também cria inconscientemente. É isso que deixa, às vezes, muito confuso para muita gente. Fala assim, pô, mas eu não fiz nada para isso acontecer. Inconscientemente, muitas vezes, tem atitude, sim, tem energias, coisas que a gente emana e que atraem para nós aquela situação. E sempre atraem para que a gente aprenda algo, para que a gente às vezes até aprenda a olhar aonde que cada um de nós contribuiu com aquele fato. E saia da vítima, saia de um torpor, de uma inconsciência. Então, esse trabalho, e hoje a palestra vai falar muito disso, fala de como a gente pode criar de uma forma mais saudável, tomando consciência do nosso poder criativo e usar ele, como ele fala no primeiro parágrafo, de forma deliberada, consciente e intencional. Porque quando a gente aceita que é a gente que cria, a gente pode começar a colocar intenção, consciência e fazer um uso deliberado. Faz sentido? Ficou alguma dúvida? Não? Então, eu vou seguir nesse slide. Duas forças da criação. Há dois aspectos fundamentais com os quais o processo criativo funciona. Um é o aspecto da ativação. O outro é o aspecto de deixar acontecer. Tudo o que sempre foi criado contém esses dois aspectos da criação. Ativar significa que a entidade consciente deliberadamente afirma, pede, põe em movimento, se move em direção a, causa, determina, faz acontecer, usa intencionalmente as forças à sua disposição. Então, essa é uma força de ativação. Esforço e trabalho é parte integral para colocar as forças criativas em movimento. Podemos dizer que isso representa o princípio masculino da criação. Então percebe que essa energia de ativar, de fazer acontecer, é o que ele vai definir de princípio masculino. E não tanto algo ligado diretamente ao sexo masculino, mas, via de regra, os homens têm mais esse negócio de não, vou fazer, 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 vou para o mundo. Na palestra, depois a gente vai falar de que isso, os dois têm os dois princípios, tanto homens quanto mulheres. Mas a palestra vai trazer muito essa energia da ativação, de pôr no mundo, de determinar, pôr em movimento. Então, existe esse princípio, né? Esse princípio é o que ele vai chamar de princípio masculino da criação. Sendo que ele já alerta de que tem um outro, que são as duas forças. A outra força é o aspecto de deixar acontecer, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas vocês viram que na meditação eu já trouxe um pouquinho essa forma de criar. Primeiro uma ativação, vamos fazer uma prece, depois um silêncio, depois um pouco de contato com essa energia do pé e tal, depois um silêncio. Então a ideia já foi começar a colocar na meditação esse movimento de usar essas duas forças. Faz sentido? Alguma dúvida? Não? Tá. Continuando. Van, você pode ler esse slide? O princípio da ativação se move em direção ao outro estado. O espírito de deixar ser é um movimento para dentro de si. A consciência da atitude de deixar ser é de paciência, de esperar confiante e deixar que o processo de maturação aconteça. É um movimento de entrega a uma força em ação. Isso pode ser chamado de princípio feminino na criação.
Ambos, homem e mulher, representam estes dois princípios, mas de diferentes maneiras, ênfases, graus, proporções e relações. Os dois devem expressar ambos os princípios, mas as áreas nas quais ambos os princípios criativos se manifestam diferem no homem e na mulher. O que te chama atenção? Ou ficou alguma dúvida? É essa questão de ter a paciência de esperar o processo, né, acontecer. O que isso significa ou qual a sua dúvida? É uma dúvida ou é uma Não, é um percepção? ponto que me chamou a atenção, foi essa Tá. parte, Isso, né, do que é confiar no processo, né? isso que ele vai dizer que é o chamado princípio feminino da criação. E que homens e mulheres têm, ele fala no final, né? Mas as formas são muito diferentes. Então isso é Uhum, muito legal de perceber, porque hoje em dia às vezes acontece de por exemplo, uma pessoa que é extremamente ativa, um homem, por exemplo, muito ativo e faz. Na hora que ele fala, não, eu preciso ativar muito mais o meu princípio feminino, às vezes ele vai buscar uma forma de fazer feminina e não funciona. O jeito do homem fazer a espera é importante, porque ele vai ter que criar algo usando ação e espera, mas é diferente. O homem não vai esperar como uma mulher espera. Do mesmo jeito, ao contrário, ou seja, uma mulher que está mais passiva, quando vai para a vida, isso a gente vê muito em empresas às vezes, as mulheres vão para um tipo de ação como se fosse para copiar o que os homens fazem. Só que não funciona também, ou talvez funcione, mas não tão bem. Por quê? Porque a mulher tem um jeito de ir para a ação. E quando ela respeita esse jeito, ela consegue ir para a ação de um jeito feminino. Então, com isso, a gente começa a colocar os dois princípios em ação, ativos, mas do jeito de cada sexo. Então, cada um pode fazer a sua análise. Ah, onde é que eu estou indo com ação de mais ou ação de menos? Espera de mais, espera de menos? Onde que eu estou conseguindo fazer de forma equilibrada essas duas forças? E o que ele vai falar é que quanto mais a gente equilibra essas duas forças, melhor as nossas criações. Vamos em frente aí para a gente explorar isso um pouco mais. Então, qual que é o desafio do homem? Um homem não pode ousar ser completamente um homem e ativar a força criativa de modo deliberado e intencional quando inconscientemente está ainda afundado em hostilidade, fúria e raiva. É por isso que um homem não será completamente homem se não estiver consciente de suas emoções e desejos negativos. Quando encara a negatividade, essa perde o poder. Mas enquanto não for consciente da existência dos desejos negativos, estes o controlarão e o forçarão a agir sem saber o que está fazendo e por quê. Racionalizará e achará as razões pelas quais age assim. Ou usará a destruição contra si mesmo no desejo de não deixar o princípio ativo para o mundo, plantando sementes negativas. Então, aqui é muita coisa em pouco texto, mas eu vou tentar fazer um resumo. O que o guia vai falar é muito de que a gente tem, todos nós, homens e mulheres, desejos negativos inconscientes. E no homem está muito ligado à nossa raiva, à nossa fúria, à nossa hostilidade, nossa agressividade, como se dentro do homem ele tivesse até sido ensinado a ser agressivo. Por muito tempo, o homem ser agressivo era uma qualidade, mostra que é homem, etc. Então, hoje que isso está um pouco mais equilibrado, ainda tem lá no nosso inconsciente de todo homem muita fúria, muita hostilidade. E se ele tentar jogar esse princípio ativo assim abertamente, livremente, vai sair com muito conteúdo sujo, muito conteúdo ainda contaminado dessa hostilidade. O que que o homem normalmente faz então? Ou ele racionaliza, por exemplo, alguém manda fazer uma coisa que é completamente contra os princípios dele. Ele se sente mal em fazer aquilo. Mas já que mandaram, vou fazer porque estão mandando. Então, se der problema, não é problema meu. Mas às vezes ele se fere com aquela atitude, mas ele racionalizou, porque mandaram, tem que fazer. Ele nem parou para olhar, peraí, será que eu posso conversar? Será que eu posso ver outras opiniões? Será que eu posso trabalhar isso de outra forma? Muitas vezes não. É muito comum os homens racionalizarem
para não entrar em contato com o que estão de fato sentindo, e às vezes até de negativo. Estou com raiva dessa pessoa, estou com medo, estou inseguro. Então, é uma das formas do homem não usar o princípio ativo de forma saudável. Ou então, toma atitudes extremamente destrutivas contra si. Às vezes, deixa uma agressividade sair na hora errada, depois sofre as consequências. E planta sementes negativas quando isso sai de uma vez, assim, sai mal, sai torto. Então, é por isso que nesse trabalho a gente vai fazer um grande trabalho com os homens de aprofundar na consciência da hostilidade, da fúria, da raiva, num ambiente seguro, que é o ambiente terapêutico do trabalho desse caminho. Tudo bem? Alguma dúvida? Quem estiver vendo gravado pode também colocar dúvidas nos comentários, que daí depois eu respondo. Então, saindo da defesa. Somente. Vans, você pode ler? Só quando tem coragem e honestidade para ver e aceitar as emoções e desejos danosos, quando compreenderem e os avaliarem, virão sem sobra de dúvida que estes são supérfluos como defesa e não servem a nenhum outro propósito. Conforme esses sentimentos se tornam supérfluos e não precisam mais montar guarda contra suas reações espontâneas, estarão livres para ativar o maior poder do universo dentro de vocês. Acontece frequentemente que uma pessoa está suficientemente limpa de distorções destrutivas para usar seus poderes internos com segurança, mas o velho padrão habitual de reter é tão enraizado na personalidade que desnecessariamente abdica o uso do princípio masculino. O que ficou para você ou tem alguma dúvida? Foi essa parte de aceitar, né, as emoções e os nossos desejos, né, sair da defesa, né, porque às vezes a gente coloca a máscara para poder não assumir algumas coisas que a gente está sentindo. Exatamente, que é o que ele fala assim, quando a gente tem a coragem e honestidade para aceitar essas emoções e nossos desejos. Sim, eu estou com um desejo de matar fulano, e eu consigo trabalhar esse desejo quando ele vem à tona, num ambiente seguro, não diretamente com o fulano. Então, olha que beleza que é isso. Se eu começo a fazer isso, eu perco o medo. Eu posso ter o meu momento onde eu estudo meus desejos negativos, minhas emoções, e aí isso não vira mais um mistério, não vira um monstro. Quando a gente faz isso, começa a outra etapa, que a gente, esses sentimentos aqui existem, mas eles não dominam minha vida. Eu posso ser espontâneo, eu posso ir para a vida com espontaneidade. E na espontaneidade eu coloco no mundo o meu melhor, eu ponho o mundo em ação, eu ponho as minhas energias em ação. Então eu deixo de ocultar o meu princípio masculino, seja homem, seja mulher. Mulheres que estão muito retraídas, talvez estejam abafando os sentimentos às vezes de insegurança, de medo. Quando trabalha isso, fala assim, não, eu não preciso ser perfeita, ou o homem não precisa ser perfeito, então eu vou para o mundo mesmo assim, eu me permito a espontaneidade. No caso dos homens, tem que ter trabalhado a raiva, porque na espontaneidade você vai lá, de repente a resposta vem torta, na ira você vai lá e causa algo mal para você ou para o outro. Então, na espontaneidade, os sentimentos vão vir mais à tona. E por isso precisa ter um lugar para trabalhar esses sentimentos. Mas quando a gente faz isso, a gente sai dessa defesa contra os sentimentos e consegue viver uma vida mais plena e consegue colocar no mundo o nosso princípio masculino. Seja a gente homem ou mulher, a gente põe no mundo, né? Vai para o mundo, age, determina, que é o que ele comentou aqui como princípio masculino. Tudo bem? Vamos falar agora do feminino distorcido. O princípio feminino da receptividade, de deixar ser, que significa deixar que as forças de ativação trilhem seu caminho até a fruição, é distorcido quando a entidade recusa a autorresponsabilidade. Se a autoativação é desprezada, se a autoativação é desprezada, entrega-se a autoridade a outra pessoa. Acontece a perversão do princípio feminino criativo.
Assim, a mulher que entrega sua autonomia a um homem porque tem medo e preguiça de assumir as consequências de sua própria ação, traveste e caricaturiza a feminilidade. Sua entrega ao companheiro nunca será motivada por amor e confiança nele. E o objetivo não será o de vivenciar o êxtase, unindo os dois princípios nessa manifestação. Olha que rico isso para mulheres que às vezes abdicam da sua autorresponsabilidade, de dizer eu crio a minha vida. E fala assim: ah, não, aqui deixa que meu marido cuida. E não numa parceria, no sentido assim, algo consciente, né? Algo onde ela abandona mesmo, algo que seria importante, algo que é dela, mas que ela prefere abdicar de criar com consciência, né? Às vezes na área financeira, às vezes na área até do cuidado dos filhos. Tem várias áreas onde pode acontecer de tanto uma mulher ou um homem que está com o feminino distorcido que transfere para a mulher a responsabilidade. Fala assim: ah, não, minha mulher cuida. E é claro que pode haver isso como combinados, mas os dois tomam consciência. Vou dar um exemplo prático. Vamos ver cuidar das finanças. Talvez o homem tenha uma certa habilidade, um dos dois vai ter uma certa habilidade, mas o outro pode participar. Ele não precisa abdicar. Então ele pode estar ali junto, dando opinião, trocando ideia, tal. Aí os dois estão usando o princípio masculino e feminino. Se uma pessoa distorce o princípio feminino, ou seja, entrega para o outro por preguiça ou porque não quer ter essa autonomia, vai travestir e caricaturar a feminilidade. E, infelizmente, para muitas mulheres, o lugar da submissão ao homem é muito aceito. Então acaba ficando um feminino distorcido. Porque não precisa, mulher nenhuma precisa se submeter ao homem. Pode fazer uma parceria, acordos, conversas, aonde os dois ali estão usando tanto o princípio masculino quanto o feminino. E o efeito disso em muitos casais, quando a mulher realmente entrega, ou o homem entrega a sua autoridade, não usa o princípio feminino adequadamente, usa ele distorcido, é que a entrega ao companheiro não vai ser motivada por amor, e sim por essa preguiça. E aí sempre vai dar rusga no relacionamento. Ou vai ficar numa máscara, mas se tiver um pouquinho de consciência, aquilo começa a ficar pesado. Porque uma pessoa está entregando para outra um pedaço da sua autonomia. Então isso é muito sério, precisa explorar isso mais, mas fica aqui o alerta. Tudo bem? Van, você pode ler o desafio da mulher? Quando a mulher quer ser uma parasita na vida e sobrecarrega seu parceiro com o peso de suas responsabilidades, é como trapacear a vida. O resultado é que ela ficará com mais medo da vida e medo do homem que supostamente é a sua autoridade. Ela terá medo de sua escravidão autoimposta. Na realidade, a mulher não pode ser verdadeiramente uma mulher a não ser que seja autodeterminada, ou seja, quando ela está segura do seu próprio self, como resultado de ativar o princípio criativo dentro de si, e quando é responsável por seus enganos, estando disposta a aprender com eles, e que pode ser forte e autorresponsável. O que vem para você, Van? É, essa parte do começo, né, falando assim de sobrecarga, eu não entendi muito bem. Tá. Então, no slide anterior, a gente estava falando como o feminino distorcido abdica de uma parte de sua autonomia. Pode ter uma coisa assim: não, disso aqui eu não vou cuidar, quem cuida é o meu marido. Vou dar esse exemplo bem heterossexual, mas pode ser de vários gêneros. Mas vamos pegar como está na palestra. Então, uma parte é fazer isso aqui, eu não vou cuidar, não gosto de cuidar, cuida você, marido. Nisso, ela está deixando de contribuir com aquilo e acaba sobrecarregando o outro, porque o outro vai ter que fazer a parte dele e a dela que foi transferida para ele. Então, ela, em vez de aprender com aquilo, ela vai ficar: "Mas esse assunto aí eu não sei." Isso vai dar medo, porque vamos falar de algum assunto, por exemplo, gestão das contas. Vou dar um exemplo qualquer.
aquela mulher que poderia aprender gestão das contas, poderia dar a sua opinião sobre como o dinheiro vai ser usado, como não vai ser usado, poderia ser um riquíssimo, isso é um trabalho riquíssimo para fazer em casal. Como que os dois conversam sobre dinheiro é muito rico. E se uma das pessoas abdica, ela não cresce naquilo. O outro faz porque já sabe fazer e ela fica ali fraca, com medo, porque agora é o outro que tem autoridade. Mas ela se impôs essa autoridade, porque essa escravidão, porque ela podia muito bem falar, não, eu quero conversar junto. Então percebe que ao mesmo tempo que tem um efeito sobre sobrecarregar o outro, tem um efeito que enfraquece a pessoa que abre mão do seu papel. E aí, o que ele vai trazer? Do mesmo jeito que o maior desafio do homem é saber lidar com a agressividade, o maior desafio para a mulher dentro do Petro é esse lugar de não se deixar num lugar de submissão, de participar e errar. Ah, de repente eu fui lá tentar fazer as contas sozinha, deu merda, né? Deu muito ruim. É, eu vou lidar com isso. Ah, próximo mês eu melhoro. Mas é porque a pessoa se assume a responsabilidade dos seus enganos. E vou aprender com eles como qualquer pessoa tem que fazer. Então, esse processo, quando a gente ativa isso em muitas mulheres, e graças a Deus hoje em dia isso é até mais incentivado, de que a mulher se posicione, crie parcerias de igual para igual, mas aqui no Petro está reforçando ainda mais e mostrando como isso é um grande desafio para as mulheres, assim como para os homens, a questão da agressividade. Ficou mais claro? Bem. Então, como são as duas forças juntas? A expressão e o manejo do princípio criativo masculino e feminino permeiam toda a personalidade. Tomemos, por exemplo, um problema de trabalho. Como pode o trabalho de alguém ser bem-sucedido se estiver faltando o princípio ativador? Se estiver diminuído e a pessoa não for suficientemente diligente e saudavelmente agressiva, se não ativa seus próprios princípios criativos, se os retém ou se as forças ativadoras são hostis e antissociais. E como poderá o que foi ativado dar frutos se o princípio criativo feminino não estiver presente, deixando ser, esperando a fruição, confiando nas forças postas em movimento? O seu próprio poder intuitivo só alcançará a sua consciência quando o espírito de deixar acontecer reinar depois que a ativação foi acionada. Então percebe que aqui ele sai da história homem-mulher, porque isso serve para os dois, e vai lembrar de que, vamos lá, vou começar um trabalho. Eu vou ter que ativar, eu vou ter que usar o princípio ativador, eu vou ter que lá saber o que eu tenho que fazer, botar em ação, convidar as pessoas, chamar, né, de repente escrever alguma coisa. Então, perfeito, eu estou ativando. Só que, e hoje isso acontece muito, a pessoa que é muito do princípio ativador, seja homem ou seja mulher, acaba gostando tanto desse princípio que fica só na ativação. E aí ativa uma coisa e outra coisa, e ativa, e ativa, e ativa, e ativa. E não dá tempo. Não usa depois o princípio da espera. Para falar assim, pronto, ativei isso aqui, deixa. Deixa ver o que vai acontecer. Depois eu volto aqui. E isso é um desafio, principalmente no mundo de hoje, que é todo mundo muito acelerado, tá com excesso de princípio, muita gente está com excesso de princípio ativador e pouco princípio da espera. Esperar tem sido uma crise para muita gente, ainda mais com tanto de estímulo. Eu sempre posso pegar um Instagram, posso pegar alguma coisa para ver. Tá bem difícil o pessoal conseguir usar o princípio feminino. Mas aqui está um estímulo para que qualquer projeto que você vá fazer, seja no seu casamento, seja conseguir um relacionamento, seja no trabalho, em qualquer área, é possível você começar a desenvolver essa habilidade de usar o princípio ativador e o princípio receptivo, para homens e para mulheres. Isso também para trabalhar a sexualidade no casal, ajuda demais. Tudo bem? Então, pode ler, Van, o ser completo? Por causa da importância da manifestação dos princípios masculino e feminino na vida interna do indivíduo como parte substancial da autorrealização, o Patchwork está particularmente interessado neste tópico. A espiritualidade verdadeira fará
de todos homens e mulheres completos no mesmo sentido e em todos os níveis de ser, do seu ser. Depois que as obstruções são enfrentadas, aceitas, compreendidas e eliminadas, altos poderes criativos se desenvolvem. O que que isso te traz? Acho que talvez a união desses dois princípios. Sim, que você vê que não é uma coisa de unir homem e mulher especificamente. Pode ser dentro de si, como eu pus nessa figura, de que a gente saiba que dentro de nós a gente tem os dois. E Uhum, se eu tô num projeto, eu posso pensar assim, eu estou usando os dois? Ou estou usando só um e não estou usando o outro? Por que uhum, que eu estou fazendo isso? E nisso você vai se estudando e verificando como é que eu posso fazer uma criação melhor. E o que ele vai dizer é que se você realmente usa os dois, a autorrealização é maravilhosa. Quando a gente olha para as obstruções que estão impedindo a gente de usar os dois de forma equilibrada, e a gente começa a usar os dois de forma equilibrada, vários poderes criativos se desenvolvem. Os nossos projetos andam melhor. Quando sai do prumo, você já identifica. E assim você vai melhorando, trabalhando as obstruções também a fazer isso acontecer e vai criando uma vida cada vez melhor. uhum. Faz sentido? Muito bem. Então, para a gente encerrar, alguma dúvida que ficou? Não? Então, quem tiver dúvidas depois pode colocar também nos comentários, podem se inscrever no canal, toda segunda-feira estamos aqui. E para a gente finalizar, eu vou convidar a gente de novo a internalizar um pouquinho para fazer o fechamento dessa aula. Então, vou convidar vocês a fecharem os olhos novamente, respirar fundo, olhar para dentro de si os princípios masculino e feminino, começando com essa ativação que faz você determinar que você quer olhar para dentro de si, você quer receber as bênçãos dessa palestra. Eu quero, eu determino que quero receber, que estou aberto, aberta a receber. Vai determinando isso para você. E uma vez determinado, veja que agora você vai só esperar e vai chegar para você as últimas palavras do guia nessa palestra. Sejam abençoados, meus amigos, cada um de vocês. Sejam abençoados. Manifestem mais e mais a grandeza e a beleza que inerentemente são Deus. E lentamente pode ir abrindo os olhos. Espero que estejam todos bem. Na semana que vem, vamos falar sobre a palestra 220, Ouvindo a Voz de Deus. Então, muito obrigado para quem esteve aqui ao vivo. Obrigado para quem está vendo gravado. Espero que essa palestra ajude de alguma forma. E que, se vocês tiverem qualquer dúvida, é só entrar em contato para a gente explicar um pouco mais. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima Obrigada, aula. Heitor. Boa tarde.